Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise sobre as SAFs e muito mais especificamente as SAFs do Botafogo e do Vasco. Então, se você quiser assistir vídeo, entre no meu divã e vamos nessa. E bom, eu acho que já tem um tempo legal para a gente definir sobre o que significa a SAF para cada coisa. A gente está analisando, por exemplo, a SAF do Cruzeiro, que a gente pode analisar, mas não é o caso. Tem a SAF do Bahia, tem a SAF do Botafogo e tem a SAF do Vasco. Mas por que eu não vou falar do Bahia e nem do Cruzeiro? Porque não são do Rio. Basicamente é isso. Isso quer dizer que, então, que se eu falar da SAF, eu vou estar falando sobre tudo do Botafogo? Não. Se eu falar da SAF, eu vou falar tudo do Vasco? Também não. Mas, do jeito que aconteceu, o Botafogo não indo nem sequer para a semifinal do Campeonato Carioca e o Vasco sendo eliminado de todas as competições, só sobrando o brasileiro, nos faz ter vários questionamentos legais que é interessante. Primeira coisa que tem que detalhar é o seguinte: o que foi a proposta das SAFs? Pelo menos as SAFs aqui do Brasil. Meu time tá ferrado, meu time tá com grandes problemas de gestão e financeiro. Precisamos de alguém que dê um aporte financeiro forte para pelo menos voltar ao valor normal de qualquer outro time. Isso é a SAF. A SAF não é para transformar. Eu gostei muito do podcast que eu vi ontem, que foi o podcast da Bia Paz Leme, que foi que eles comentam, né, sobre o detalhe do Vasco, o detalhe do Botafogo, o que eles observam, e realmente o podcast fala bem sobre isso. Ele comenta lá sobre o podcast fala lá que o pensamento original não poderia ser somente de que virou um PSG, de que virou um Chelsea, e sim que reduziu o problema. Então a gente já tem um detalhe aí de que, se a gente está pensando em uma SAF, a gente está pensando hoje numa SAF de redução de problemas, e não de uma SAF realmente que transforme o time em um time em nível PSG, em nível Chelsea, em nível Manchester City. Não. É exagero pensar nisso e temos que repensar sobre isso. Foi a partir disso que eu criei esse vídeo. Tá? Como as torcidas do Vasco e Botafogo encararam essa SAF? E na minha concepção, encararam mal. Muito mal. A gente viu por toda a propaganda que os torcedores do Vasco e do Botafogo fizeram, que foi até uma propaganda bonita, linda, maravilhosa, só que realmente problemática demais para qualquer tipo de situação. Eu vi, por exemplo, o pessoal fazendo propaganda de graça para 777 do Vasco, e o pessoal fazendo a propaganda de graça para as ações do João Textor. E a gente está vendo o que está acontecendo. Né? O Vasco que vai brigar para não cair, o Botafogo que vai brigar para não cair, e muito por conta disso tudo. O que eu estou te falando é o seguinte: é que a proposta da SAF era completamente diferente da mentalidade que tinha um torcedor desses dois times, que era somente de uma raio de esperança. Eles falaram isso, raio de esperança, mas não tem que ser esperança.
E a gente olha assim que cada coisa que eu fiquei escutando, tanto do Vascaíno desse podcast quanto dos botafoguenses que estavam lá, era tipo uma coisa que não tem que existir em qualquer futebol. E a gente já olha ali vários e vários problemas que estão ali inseridos nessa situação. Raio de esperança, você confiar no cara porque você quer confiar no cara, isso e muito mais coisas só destrói o futebol do seu. E espero que melhore, né? Agora, por que Vasco e Botafogo acolheram as SAFs? Por conta disso. Eram times que estavam destruídos, com problemas financeiros graves e que não tinham nenhuma perspectiva de melhora a curto, médio e a longo prazo. Hoje, a perspectiva de melhora é só a longo prazo. Então, eu acho que a cobrança em cima das SAFs é ilegítima nesse caso. E para mim, não entenderam o que significa SAF aqui, pelo menos no Brasil. André, continua, faz tudo que está escrito aqui, ó. Se inscreve no canal, faz o tempo pra você que curte, comente, compartilha, redes sociais na descrição desse vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas e bora comentar sobre. E aí você tem que pensar, e aí eu dividi em dois, né? Que é a análise do Botafogo no Carioca, a análise do Vasco no Carioca e o que o Flu pode tomar de lição sobre isso tudo. Primeiro é a análise do Botafogo, né? O Botafogo ele cai das semifinais. Segundo que afirmam, e pra mim essa afirmativa não cola pra mim, é que o Cássio perguntou assim, esse título aí, ele é válido pra alguma coisa? A torcida do Botafogo vai ficar chateada se a gente não ganhar? E aí tipo, ele falou assim, ah não, a torcida do Botafogo não vai ficar chateada se a gente não ganhar. Desculpe, cara. Tanto o Luiz Castro quanto o próprio torcedor do Botafogo mentiram. Não é assim que funciona a vida não, cara. A gente... Tipo, todo campeonato que você for jogar, a sua proposta é entrar lá pra ganhar. Não importa que seja campeonato, pode ser campeonato até de porrinha. Você tem que entrar pra ganhar. Então essa desculpa que o Botafoguense está colocando na cabeça dele é tão vexaminoso, é tão vexatório, que eu nem acredito que exista essa desculpa. O Botafogo não pode fazer isso. O Botafogo não pode falar assim, ah, qual que é o torneio que a gente vai escolher, qual que é o torneio que a gente não vai escolher. Ele não tem tanta força para isso. Então sim, parece que tudo foi movido pela essa mentira. O Botafogo foi tudo movido pela mentira de que o Campeonato Carioca não valia nada. E agora está disputando a Copa Rio para ver se ganha algum título. Que é menos pressão, igualmente como Taça Guanabara do Fluminense. Não expressão nenhuma. Agora, e a questão do Vasco? A questão do Vasco foi menos vexatória, mas de qualquer maneira foi o mesmo problema. Na verdade a história foi até melhor proposta, só que infelizmente a gente não pode falar muito do Carioca apenas. A gente tem que falar também da Copa do Brasil, em que foi eliminado pelo ABC. Foi eliminado pelo ABC e um jogo depois foi eliminado pelo Flamengo da Copa do Campeonato Carioca. O que significa isso? Significa que realmente tá problemático o Vasco. E diferente do Botafogo, o Botafogo que ainda vislumbra alguma coisa, ainda mais por conta de ainda ter mais um campeonato para jogar, que é a Copa do Brasil, o Vasco nem isso tem. Quer dizer, de um lado, você só vai ver o Vasco somente no Campeonato Brasileiro. Isso se não estiver lutando para não cair, que é preocupante a situação do Vasco hoje. O Vasco não pode ser um time de que jogue colocando três volantes. Cara, o esquema do Vasco pra mim é vexatório. É um esquema de 4 zagueiros, 3 volantes e 3 atacantes. Isso aqui não dá certo.
Até um tenta, até o pensamento geral é justamente assim, ou o Rodrigo fica fazendo um terceiro zagueiro, ou o Andrei fica fazendo um terceiro zagueiro, e aí deixa os dois laterais como se fossem pontas. Mas isso daí é vejatório, porque você não tem muita coisa, você não tem um meio. E aí quando você cerca os cantos, ele que não tem mais jogada pelo meio, acontece isso. E aí faz aquela jogada de time pequeno. Bota na bola na área pra ver o que acontece. Enquanto isso, o Botafogo tem alguma coisa assim. Mesmo o Botafogo caindo para antes das semifinais, eles têm alguma coisa. Eu vi alguma proposta, justamente, de uma certa ofensividade. Mas quer dizer que isso daí seja suficiente? Não. Então, sim, as duas propostas pecam justamente numa proposta clara de jogo. Na minha concepção, os dois vieram para jogar contra o Flamengo e o Fluminense se defendendo. E aí não aprenderam a atacar. Tanto que não aprenderam a atacar, que foram as duas piores situações. O Vasco conseguiu melhorar mais no Campeonato Carioca, mas acabou sendo eliminado pelo ABC. O Botafogo nem na semifinal chegou, mas ainda continua na Copa do Brasil. Isso tudo tem que ser uma análise, cara. E espero que a torcida do Vasco e do Botafogo faça essa revisão. Mas é aí a torcida do Fluminense. O que a gente pode tirar de lição sobre isso? Que, cara, quando vier a SAF, a primeira coisa que a gente não pode acreditar é que veio a SAF e o problema está resolvido. Pode ser que a SAF seja mais um problema. Então, revisão de contrato, revisão do que vai acontecer, perigos que a gente não pode ter no Fluminense. E o Fluminense hoje tem elenco e tem qualidade técnica suficiente para ter uma SAF que não seja a SAF do desespero, mas sim a SAF do ganho material. A gente contratou o Marcelo, cara. A gente tem um timaço. A gente tem um time de nível melhor possível do hemisfério sul do mundo. E vai falar que a SAF pro Fluminense seria uma SAF do desespero? Isso não existe pra mim. Vamos ficar atentos nessa possível SAF que venham sempre falando. Já falei lá que já tá 40, já especularam 49% no máximo, mas eu acho que as SAFs não vão aceitar isso. Mas se aceitarem, a gente tem que sempre ficar observando isso. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o que você quer, curte, comente, compartilhe. Redes sociais nessa questão de vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela aí, saudações tricolores.